O meu nome é António Luís Delgado, nasci em 26 de março de 1962. E aqui em Leiria? Por acaso eu nasci em Leiria, nasci num sítio onde nasceram uma grande parte dos portugueses, na maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, e vim logo para Leiria. Os meus pais residiam em Leiria, mas eu na altura nasci em Lisboa, mas fui batizado aqui na sede de Leiria. Mas os seus pais viviam em Leiria? Em Leiria. Só que na altura, por questões logísticas... E fez toda a sua infância? Fiz, desde até 1974. E os seus pais também eram de Leiria? Não, o meu pai era de Chaves e a minha mãe era da Galiza, era espanhola. E conheceram-se, encontraram-se como? O meu pai e a minha mãe, é uma longa história. Olha, o meu pai teve que sair do país porque era estudante em Lisboa e fazia parte do movimento oposicionista, académico, não é? E teve que fugir do país porque senão era preso pela PIDE, não é? E foi estudar para Madrid. Portanto, penso que com 20 anos, à volta disso. E, portanto, saiu do país nesse sentido por motivos políticos, não é? O seu pai estudava o quê? O meu pai naquele tempo, estudava medicina. Mas depois para Madrid licenciou-se em Económicas e Financeiras, que era assim que se chamava na altura. Sabe quando é que o seu pai entrou na faculdade? Sei, portanto, o meu pai nasceu na faculdade onde aqui em Lisboa. Em Lisboa, ele nasceu em 28, portanto tinha 18 anos, 28, 38, 46, 1946. Então o seu pai participou nas lutas estudantis? Participou. Isso consta, aliás, dos arquivos da PIDE. Eu tenho esses documentos que nos facultaram dele, porque há inclusive ofícios da PIDE para a DGS espanhola, Direção-General de Seguridade, a pedir informações, o que é que ele andava a fazer. Eu tenho esses documentos que é muito interessante, não é? Então o seu pai e a sua mãe conheceram-se já numa fase posterior? Em Espanha. Depois, o meu pai tirou o curso de Economia em Espanha e veio trabalhar para o Porto. O meu pai era Mário Claro Delgado. E no Porto participou, pode ter algum interesse, ativamente na campanha do Humberto Delgado. Do general Humberto Delgado. Passou por vários episódios da violência que era exercida na altura sobre a campanha do Humberto Delgado. E depois houve algumas peripécias familiares que eu não sei se tem interesse contar, mas que se passaram nessa época. Conseguiu perceber, sabe em que tipo de atividades é que o seu pai se envolvia enquanto estudante? Era no meio académico e ele colaborava, nunca foi membro, mas colaborava com a Juventude Comunista, que era o único, penso eu que na altura, portanto estamos a falar em 1946, não era o movimento com alguma força. Eu tenho conhecimento de alguns episódios, distribuíam panfletos na rua, eram perseguidos quando eram apanhados. O que não era apanhado, porque eles viviam todos em quartos alugados, eram estantes, não é? Iam aos quartos dos outros retirar a documentação toda, não falavam durante pelo menos umas horas largas, não é? Não se identificavam. Portanto, isso foi um período em que o meu pai, nessa altura, conheceu e tornou-se amigo de alguns mais tarde notáveis dirigentes do Partido Socialista, nomeadamente o Francisco Salgado Zenha, que era um bocadinho mais velho que o meu pai, mas que o conheceu nessa altura, e o Souto Maior Carlia. Portanto, é nesta altura que ele toma contacto com estas pessoas, mas dentro também da juventude comunista? Também? Ele não fazia parte da juventude comunista, só que ele era oposicionista ao regime e colaborava com eles, não é? Porque
que naquele tempo, daquilo que eu sei, no meio académico, a juventude comunista é quem tinha mais força, era a verdadeira oposição. E ele colaborava, como era anti-salazarista, não é? E lutou contra o regime sempre. E, portanto, mas foi uma fase curta, porque ele depois foi perseguido pela PIDE e teve que fugir para a Espanha. E foi uma fase que durou um ano e pouco, não é? Foi uma fase relativamente curta. Portanto, o seu pai só conseguiu ficar em Portugal até 47, 48? Portanto, 46 até 47. Depois foi para a Espanha estudar. Mas o seu pai alguma vez foi preso? Ele foi detido. Agora, não cumpriu penas de prisão, penso eu, porque eles soltavam-nos normalmente, ou tinham-nos 24 horas. Mas foi preso ainda quando estava aqui em Portugal? Em Portugal, exatamente. Foi detido, naquele tempo tinham-se as pessoas para averiguações, não é? E às vezes passava lá um dia ou dois, não é? E o seu pai depois contou-lhe essas histórias todas? Contou-me tudo, eu assistia a tudo isso, contou-me. Aliás, o que eu sei era das conversas que ele tinha sobre estes temas, nomeadamente aqui em Leiria, porque eu só nasci em 62, não é? Com os amigos que eram oposicionistas ao regime, aqui de Leiria também, não é? E, portanto, ouvi muito estas conversas, não é? Lembra-se de alguma história em particular que o seu pai tenha contado acerca deste período enquanto estudante? Por exemplo, da polícia, de atividades que... Sim, ele contava que eram agredidos pela polícia, não é? Porque eram agredidos pela polícia à bastonada, porque havia uma polícia na altura que era muito violenta e era a questão de obterem livros que eram censurados na altura, ou seja, os livros mais ideológicos eram proibidos de vender, então vinham clandestinamente, não é? E, portanto, inclusive traziam livros do estrangeiro escondidos clandestinamente. Eu, em minha casa, já aqui em Leiria, habituei muito miúdo a ouvir os discos dos opositores ao regime, na altura, nomeadamente, estou-me a lembrar, por exemplo, do Luís Cília, não é? Que vivia em França, e o meu pai, quando ia à França, trazia os discos escondidos, do Zeca Afonso, alguns também, não é? Trazia os discos escondidos que era proibido, que não passavam, não é? O seu pai ia frequentemente ao estrangeiro? E depois, mais tarde, por motivos de trabalho, ia muito. Isso também dava-lhe uma realidade. Nós éramos um país muito isolado, não é? E dava-lhe uma realidade diferente do mundo, não é? E por isso ele sempre lutou porque Portugal saísse daquele marasmo em que estava, numa ditadura que cortava a liberdade das pessoas, não é? E que era um regime um bocado odioso. As pessoas daquela geração, a Chatora é muito nova, mas repara, quem nasceu em 1928 praticamente viveu a vida toda, porque o Salazar entrou em, salvo erro, 33, não é? Penso que foi em 33. Portanto, viveram... Quando chegaram aos anos 60, 70, as pessoas estavam completamente cansadas do regime, não é? Depois, e, portanto, eu posso lhe contar um episódio, não sei se é muito interessante. Por acaso os participantes já morreram. Quando morreu o Salazar, e eu era miúdo e fui. Quando morreu o Salazar, aqui em Leiria, o meu pai teve uma alegria muito grande. E telefonou a um grande amigo dele, que era um grande oposicionista ao regime, que era o doutor Afonso Sousa. Afonso Sousa Filho, porque havia o Afonso Sousa, que também era oposicionista, Afonso Sousa pai, que era muito amigo do meu pai, e disse assim, Afonso, temos que ir festejar. E então, o que é que decidiram? Vamos comer uma lagosta ao Luís. Havia uma cervejaria ali ao pé da farmácia Batista, que já não existe, que era o Luís. Vamos comer uma lagosta ao Luís. E então, e beber uma garrafa de espumante ou de champanhe, então eu fui com eles, vinham eufóricos, e
Mandaram vir uma lagosta, mandaram vir, eu já não me recordo bem se era champanhe, se era espumante, estavam a festejar e, entretanto, entravam as pessoas no Luís de gravata preta. Ou seja, havia uma grande parte da população que punha como tinha morrido o Salazar, de vestirão de respeito, iam beber café ou iam beber de gravata preta. E aquele contraste era interessante. É uma coisa que eu digo muitas vezes quando falo, é a ideia que eu tenho, posso estar enganado, mas é que eu tenho. Sabe que antes do 25 de Abril, e daquilo que eu vi, como lidei muito com gente oposicionista, eram muito poucos os que se opunham ao regime. A grande maioria da população não tinha coragem para o fazer, tinha medo, porque as pessoas eram destituídas da função pública, como foram muito, eram castigadas, pessoas que foram muito castigadas aqui em Leiria, a dona Micaela Ribeiro, que, por exemplo, o doutor Joaquim da Rocha e Silva foi expulso da função pública, portanto, as pessoas não era fácil, não é? Não era fácil. E o seu pai, nessa altura, ele viajava para o estrangeiro, mas Sim. levava também o resto da família? Ele viajava... bem, nós íamos muito à Espanha porque tínhamos lá a família, os meus avós, não é? E íamos muito à Espanha, à Madrid, nomeado. Mas o meu pai viajava muito em trabalho. Como ele era empresário, estava ligado à cerâmica do Lis, que nós continuamos... ia muito, na altura, nomeadamente a França. Ia muito ao estrangeiro, a feiras... E, portanto, era nessas viagens que ele trazia os livros, trazia os discos, trazia tudo escondido. Não é? Se fosse apanhado, era um sarinho. E, por exemplo, os jornais em sua casa, lembra-se? Jornais, lembro perfeitamente. Na altura, o único jornal que não era controlado pelo regime era a República, que ele recebia todos os dias em casa. Era o saudoso Alberto, jornaleiro, que passava de bicicleta e tirava o jornal para a varanda. Era muito engraçado. Fazia assim um bumerangue com o jornal e tirava para a varanda. Era a República, o jornal que ele lia, porque os outros jornais, nessa época, como recordo, eram todos controlados pelo regime. A República era o jornal do Raul Rego, do grande republicano, que depois de origem socialista, não é? E era o único jornal, depois trazia sempre muitos jornais estrangeiros, não é? Porque muitas vezes, e lembro-me de em casa ouvir muitas vezes, tínhamos em casa um rádio de ondas curtas para ouvir a BBC em português, porque era quando se conseguia saber as notícias, porque os nossos meios de comunicação social estavam todos censurados, não é? Era a BBC em português e outra rádio, que era a Rádio Espanha Independente, que ouvíamos em casa regularmente, porque o problema que havia aqui também havia em Espanha com o Franco, com o regime do Franco, não é? Se calhar até um bocadinho mais duro. E tinha falado também que teve contacto pelo seu pai também com várias figuras de... Sim, aqui de Leiria, com bastantes. Quer recordar algumas? Sim, posso recordar. Olha, recordo-me de uma que, infelizmente, já faleceram, penso que praticamente todos. Alguns ainda são vivos, mas lembro. O Dr. José Henriques Vereda foi eu penso que isso é unânime, era muito amigo do meu pai, eram muito amigos e foi era um dos grandes impulsionadores do oposicionismo em Leiria. O Dr. Vasco da Gama Fernandes, que era mais velho, que era um velho republicano, pessoa muito conhecida, que depois foi Presidente da Assembleia da República. O Dr. Afonso Oliveira e Sousa, o pai e o filho, que eram ambos oposicionistas, que era uma pessoa muito, muito amiga do meu pai, amigo de todos os dias, não é? Havia uma grande cumplicidade entre os dois. Lembro-me do engenheiro Vieira Pereira, lembro-me, porque havia bastantes reuniões na Cerâmica do Lis, clandestinas, na altura, não é? Fizeram-se bastantes reuniões, pronto, e depois havia uma série de pessoas que trabalhavam com o meu pai, que tinham estado presas, que já morreram todas também. Lembro-me do Fernando Canais, lembro-me do João Taborda,
que trabalhavam na cerâmica do Lis, que tinham estado presas, quer um, quer outro, em Peniche. O Fernando Canais, muitos anos. Eu recordo quando ele foi para lá trabalhar, e eram ótimos profissionais, quer um, quer outro. Quando foi trabalhar, nem, vinha tão traumatizado de Peniche, teve muitos anos, que nem conseguia falar. E, portanto, havia esse espírito de lutar contra o regime, não é? Pronto, temos que talvez pensar que na época vivíamos num país com uma grande taxa de analfabetismo e literacia, e, portanto, essa era a razão das pessoas se conformarem e de terem medo do regime, porque eram poucas e realmente que tomavam essas atitudes corajosas. Depois, nos anos 70, já melhorou mais um bocadinho. E tinha falado também destas reuniões clandestinas na cerâmica? Sim, houve várias. O seu pai participou? Participava. Aliás, essas reuniões eram feitas, participava o Dr. Vareda, José Henriques Vareda, o Dr. Rocha e Silva, o engenheiro Vieira Pereira, o Dr. Afonso Sousa, estes que o Dr. Guarda Ribeiro, não sei se o Henrique Neto também participava, mas participavam, faziam as reuniões, e coisas engraçadas. Por exemplo, isto é um episódio que é relacionado. Por exemplo, foi o grande cineasta de Leiria, que era o grande cineasta, agora falha-me o nome, o grande cineasta de Leiria, que fez Vilarinho das Furnas, a ver se me lembro do nome, entretanto. Tinha um filme para estrear e não tinha sala para mostrar, não é? Porque a censura não permitia. Então foi na Cerâmica do Lis, nos escritórios, que o filme foi projetado pela primeira vez, clandestinamente. Portanto, mais tarde viemos a saber que algumas das pessoas que estavam a assistir ao filme eram da PID, da DGS na altura, não é? Informadores, pois, havia. Depois isto tinha esse caráter odioso dos... hoje chama-se bufos, não é? Mas eram das pessoas denunciantes, não é? Denunciantes. Havia episódios engraçados. Eu tinha 12 anos, mas recordo-me destas coisas. Recordo, por exemplo, havia aqui um café, que era muito conhecido, que era o Café Santiago, não é? Que era, não sei se ouviu falar, que tinha umas portas giratórias, que era onde o Salazar, quando passava em Leiria, ia tomar café. E eu era miúdo e adorava ir àquele... Gostava muito do café porque tinha umas portas giratórias. E uma pessoa entrava no café e o meu pai nunca entrava no café, que dizia, isso é o café dos fascistas, eu não vou ir. Porque eram as pessoas do regime. Eram posições na altura, deste grupo de pessoas que em Leiria tiveram um papel importante. E lutaram pelo regime democrático, não é? E eu percebi-se, o seu pai dava conta, por exemplo, da presença da PIDE aqui em Leiria? Ele tinha consciência que por vezes era observado, nomeadamente em casa. Nós vivíamos ali na rua Henrique Sommer, chegámos a ter, ele comentar que estavam à porta, ele tinha consciência. O meu pai, na altura, ele era um empresário de uma média dimensão e eu penso que ele nunca foi mais incomodado porque ele era uma pessoa, embora fosse discreto, eu sou filho, sou suspeito de falar, mas ele tinha, se falar com qualquer pessoa, tinha um prestígio grande. E, portanto, eles pensavam duas vezes, não é? Porque isso, mas foi incomodado várias vezes, por exemplo, na campanha de Humberto Delgado, partindo-lhe os para-brisas do carro. Isso foi no Porto, isso foi antes, não é? O meu avô, isto é um episódio engraçado, como está a investigar, só usa se quiser. O meu avô ficou sem um cinema por causa da campanha do Humberto Delgado. Porque o meu avô era proprietário do cinema de Chaves. E o Humberto Delgado pediu-lhe o cinema para fazer um comício. E o meu avô chegou a casa
e comentou com o meu pai. O meu avô também tinha ficha na PIDE, também a tenho, e comentou com o meu pai. Disse, pediram-me o cinema, o Humberto Delgado, e eu estou com medo de o emprestar, porque senão depois vem cá e fecham-me o cinema. E o meu pai disse para o meu avô, não me dê uma decepção dessas. É a maior decepção que me pode dar na vida, tenho que emprestar o cinema. Está bem, eu vou emprestar. Foi feito o comício em Chaves na campanha de Humberto Delgado, que há documentação sobre isso, e no dia seguinte estava a Direção-Geral de Espetáculos a fazer uma inspeção e a fechar o cinema, nunca mais abriu. O seu avô era dono do cinema em Chaves? Em Chaves, exatamente. E fechou o cinema, depois teve que o vender fechado, porque, pronto, perseguição política, não é? E ele também era opositor? Não, o meu avô tem um percurso de vida diferente, mas era da oposição, mas nunca teve atividade política, tinha convicções, não é? Mas nunca teve atividade política ativa, não é? E a sua avó fazia o quê? A minha avó, de parte do meu avô, era dona de casa. Era professora primária, mas depois era dona de casa. Vamos avançar. Portanto, o seu pai esteve em Lisboa, depois teve que ir... Em Madrid, estudou em Madrid. E que memórias é que o seu pai foi partilhando dos tempos em Madrid? Os tempos em Madrid eram tempos também difíceis nesse aspecto, porque e as informações ele em Madrid não se podia meter em política, tomar posições, porque era um cidadão estrangeiro. E o cidadão estrangeiro, se o apanhassem, punham-no, expulsavam-no, não é? E, portanto, mas ele conhecia daquilo que ele me transmitiu, havia uma maior severidade ainda na perseguição aos oposicionistas do que havia em Portugal. Através da DGS espanhola, da Direção General de Seguridade, não é? Pronto, tem a ver com um país que tem um percurso histórico com o Franco, Guerra Civil, portanto, menos brandos costumes do que em Portugal. Mas como é que o seu pai foi para a Espanha? Ele tinha lá algum centro de apoio? Foi com um amigo que era colega na Faculdade de Medicina e que não teve, que também já faleceu esse senhor, não teve problemas, quis ir para a Espanha estudar. E ele tinha que sair do país, porque senão era preso. Porque ele foi avisado. Houve uma pessoa que avisou o meu avô, olha, ele vai ser preso. E ele fugiu antes de ser preso. Mas avisou de que estava a ser perseguido? Avisou essa pessoa, avisou o meu avô que o filho ia ser preso. E o meu pai, entretanto, foi para a Espanha. E foi com um amigo que depois se tornou um médico muito conhecido, um grande, o professor António Couto, um grande especialista, já faleceu, um grande pneumologista e professor da Faculdade de Medicina de Lisboa, depois mais tarde. Eu tenho filmes em casa do meu pai na Faculdade de Medicina, sabe com quem? Com o Agostinho Neto. Sabe quem é o Agostinho Neto? O primeiro presidente de Angola, que era estudante. É engraçado estas ligações, que havia os estudantes africanos, que também eram oposicionistas, de certa forma. É engraçado, o meu pai chegou a ser, embora ele fosse mais velho, andava num ano mais adiantado, chegou a ser colega do Agostinho Neto, que depois, que estudava em Lisboa e que mais tarde fundou o MPLA, não é? Pronto. E contou-lhe alguma história com o Agostinho Neto? Conviviam, não contou, conviviam um núcleo, havia um núcleo que se encontrava muito num café, que era o Monumental, já não existe, foi deitado abaixo, infelizmente, onde hoje é o Saldanha, não é? Havia um café que era o Monumental, havia o Teatro Monumental, e os oposicionistas, nomeadamente o Salgado Zenha, o
o Souto Maior Carlia, destes lembro meu dele referir-me, juntavam-se para conspirar ali, não é? Juntavam-se ali para conspirar, era um sítio onde se encontravam muito, não é? E que memórias é que o seu pai partilhou do Salgado Zenha, do Souto Maior Carlia? Tinha uma grande admiração pelo Salgado Zenha, que o Salgado Zenha era um bocadinho mais velho, de coragem. Lembro-me dele que faria isso muitas vezes, era uma pessoa extraordinariamente corajosa, com convicções muito sólidas e muito determinado e muito corajoso e uma pessoa altamente preparada, não era mais tarde foi um excelente advogado, não é? E o Souto Maior Carlia era um intelectual, não é? Pronto, aquilo que eu sei, não é? Também era uma pessoa, na altura não havia Partido Socialista, não é? Isto na altura, depois mais tarde houve a Associação, eram oposicionistas, porque a ideia que eu tenho destas vivências é que as pessoas que eram de oposição normalmente eram as pessoas esclarecidas. Só que o país era um país muito pouco esclarecido. Quer dizer, os meios de informação estavam completamente controlados pelo regime. As pessoas, a escolaridade era muito pequena. Havia um analfabetismo nessa época, mas mais de 50%, não é? Nos anos 60. Podia ser 50% ou mais, penso eu, não é? E, portanto, as pessoas que eram esclarecidas, normalmente as pessoas mais esclarecidas eram as pessoas que tinham outra preparação, que tinham acesso ao ensino universitário, muitas, ou eram pessoas que viveram no estrangeiro e que viam outro tipo de sociedades, nomeadamente dos países da Europa Central, em França, não é? Portanto, que percebiam que o nosso país não podia continuar assim e que estava num caminho do obscurantismo, não é? E, por exemplo, o seu pai falou-lhe de algumas sessões de cinema que os estudantes costumassem dinamizar? O meu pai sempre teve a mania do cinema e, aliás, eu tenho, que é uma coisa é uma falha minha. Eu tenho muitos filmes com o meu pai. O meu pai, na altura, era cineasta amador, fazia, desde muito jovem. Fazia... por exemplo, tenho um filme que ele fez, já depois do 25 de Abril, que tem um interesse histórico muito grande. Chama-se Cartazes de Abril. E o que é o filme? É um filme com os cartazes todos a seguir ao 25 de Abril. E que aqueles cartazes que eram colados nas paredes, e é muito interessante, só que são coisas antigas, têm que ser reconstruídas, não é? Tem as fitas já gastas, e portanto eu sei que ele era, nomeadamente no período de Lisboa e depois em Espanha, que era, na altura havia os clubes de cinema, não é? Ele era sempre membro disso. E quando estava então em Espanha, conhece a sua mãe, está na faculdade, tira o curso de Economia? Economia, exatamente. E depois quando é que regressa? Depois regressa, ora, eu não quero falhar com datas, ora, portanto, ele regressa, ele terminou o curso de Economia, eu penso que é em 1957. Penso que é em 57. Eu penso que a campanha de Humberto Delgado deve ter sido em 58. Não é? Deve ter sido, pronto, sabe que deve ter sido por aí. A campanha, ele no Porto já foi quando ele participou na campanha do Humberto Delgado. E foi para o Porto porquê? Foi para o Porto porque foi trabalhar com o pai, porque o meu avô tinha uma empresa no Porto. O meu avô era de Chaves e depois... olha, estávamos aqui horas a falar. O meu pai foi para o Porto também por uma... O meu avô foi para o Porto também por uma situação também, não tinha a ver com política, uma perseguição que lhe fizeram, o regime também, não, e ele decidiu ir para o Porto trabalhar. Com o cinema? Com o cinema que tinha? Ou com a sua... Não, com outra atividade que ele tinha, que era um comércio. Ele tinha um comércio e é um episódio que ele contava muito. O meu avô começou descalço,
mas foi um homem com grande grandeza, e trabalhou muito, e ele contava isto, e o meu pai confirmava, não é? Ele um dia tinha um estabelecimento, que era um tipo mercearia, não é? Que vendia tudo, não é? Começou a trabalhar como marçano com 10 anos e depois, aos 8 anos, comprou o estabelecimento. E entrou lá dentro um senhor que era militar, e para ver como funciona, estamos a falar em 1920, para aí, não é? Porque ele nasceu, creio que em 1900, não é? Entrou um senhor que era militar e estavam as pessoas à espera e quis ser logo atendido, que era um militar que era da PIDE, E o meu avô disse-lhe: o senhor desculpe, eu atendo os meus fregueses por ordem de chegada. Sabe o que é que ele fez? Que o meu avô meteu no Porto de Chaves, no Forte de Chaves, preso um mês. A minha avó esteve um mês sem poder ver o marido. E o meu avô, quando saiu, que nunca tinha tido atividade política, disse: eu não vivo aqui mais. Cedeu o estabelecimento e montou um negócio no Porto. Isto é engraçado porque só para demonstra a prepotência que havia no regime, não é? A prepotência que existia e a discricionariedade, não é? Portanto, então, o seu avô vai para o Porto, vai também com a sua avó? Exatamente, vai para o Porto e monta um negócio no Porto e é quando o meu pai, entretanto, o meu pai fez o liceu no Porto, andou no Rodrigues de Freitas, portanto, o meu pai teria aí 14 anos quando foi para o Porto, à volta disso. Quando esteve no Porto aí até aos 17 ou 18 e depois veio estudar para Lisboa, para a Faculdade de Medicina. Okay. E depois, quando regressa a Portugal de Espanha, vem também com a sua mãe? Depois conheceu a minha mãe e a minha mãe, é engraçado, o meu avô, o pai da minha mãe, era um militar franquista que tinha participado na Guerra de Espanha pelas tropas do Franco. Isto é engraçado. Participou na Guerra de Espanha, era da Marinha, era um franquista. O que é engraçado estes contratos. Foi, depois o meu pai casou, a minha mãe, isto é os jovens como a doutora verem o que é isto, a minha mãe teve que abdicar da nacionalidade espanhola. Porque naquele tempo, uma espanhola que casasse com um cidadão estrangeiro e não ficasse a viver em Espanha, perdia a nacionalidade. É inacreditável, não é? E outras coisas que havia. As mulheres, para sair do país, precisavam de autorização dos maridos e tudo isso, não é? Então a minha mãe veio para o Porto. A sua mãe fazia o quê? Minha mãe era doméstica. Veio para o Porto e depois do Porto veio para Leiria. Veio aqui para Leiria depois. No Porto esteve uns 2 anos ou 3, depois veio aqui viver para Leiria. Depois viveu aqui em Leiria até 74. Okay. E no Porto, tinha falado que o seu pai também teve uma atividade durante a campanha do Humberto Delgado. Do Humberto Delgado, participou ativamente. Eu tenho conhecimento que o meu pai falava a minha mãe apanhou um susto de morte porque estavam a fazer campanha, iam com as bandeiras de automóvel e a polícia de choque atacou e partiu os vidros dos para-brisas todos dos carros. Com os bastões, passaram pelos carros, partiram-nos os vidros todos. Para intimidar, não é? Isso historicamente está documentado, não é? Que tipo de histórias é que o seu pai lhe contou acerca deste? Olha, contou outra também, que é interessante, que também estava em Lisboa, em Santa Apolónia, quando chegou o Humberto Delgado para a campanha de comboio, que isso é muito documentado, não é? Que estava a PIDE à espera dele, ele estava lá. O meu pai ia às manifestações todas, aliás, antes e depois, eu miúdo fui a muitas, depois do 25 de Abril, durante algum tempo, depois desencantou-se com a política completamente, não é? Mais tarde, mas isso Lembra-se de ir a manifestações com o seu pai? Lembro-me, depois do 25 de Abril, especialmente. Antes do 25 de Abril, lembro-me de
porque ele coisas perigosas não me levava, eu era um miúdo, não é? Mas eu lembro-me aqui em Leiria dos oposicionistas se juntarem aqui no Jardim. Havia ali o café que era a esplanada, ali todos, o Dr. Vareda, o Dr. Roger Silva, os oposicionistas em geral, faziam ali uma concentração para a manifestação e chegar à polícia de choque e dispersar, virem as carrinhas e dispersar as pessoas. Eu lembro-me disso. Eu lembro-me disso, pronto, e depois houve as participações na CDE, nas eleições, não é? As participações das eleições na CDE, o Congresso de Aveiro, foi um marco que ele falava muito, que ele esteve presente no Congresso de Aveiro, da oposição. Não sei se a doutora estudou isso já, foi uma data muito importante, em que estava o Dr. Vareda também, o Dr. Afonso Sousa, uma série de personalidades aqui de Leiria. Houve a esperança quando foi... posso-lhe contar um episódio cómico, mas tem piada. O Dr. Vasco da Gama Fernandes, de certa forma, estavam... Eu não sei se era no escritório dele, se era no escritório do Dr. Vareda. Quando foi as eleições de 68 ou 69? 69, pronto. E então... estava tudo manipulado, nomeadamente os cadernos eleitorais, não é? O problema era esse. Os cadernos eleitorais eram limitados e então estavam no escritório, eu não me recordo agora se era no escritório do Dr. Varese, se era do Dr. O local exato, e recebiam os resultados do Dr. Vasta Gama Fernandes. Eu penso que era no escritório do Dr. Vasta Gama Fernandes, agora estou-me a lembrar. Recebiam os resultados por telefone, do país todo. Então telefonavam e estavam as pessoas, não é? Tinham alguma esperança, não é? De que houvesse ali uma inversão. E os resultados eram catastróficos. A ANP, 90%, que era a Ação Nacional Popular, eram catastróficos. Estava ali um ambiente pesadíssimo. O meu pai sempre foi muito brincalhão. Então o que é que ele foi? Foi uma cabine telefónica, telefonou lá para o escritório do Dr. Vasta Gama, fala de Sines, ganhámos com 70%. Sines havia uma grande oposição ao regime por causa do projeto de Sines. O Sines era uma zona onde havia uma grande oposição ao regime porque valia muitas violações ambientais em Sines e tal, e a população estava... Tivemos 70% em Sines. Quando ele entretanto vem a pé para o escritório do Dr. Vasta Gama e quando chega lá havia um alvoroço, tudo a gritar de satisfação, e ele depois teve que dizer, isto foi uma brincadeira minha. E isto durante as eleições de 69? Isso foi, salvo em 69, exatamente. Depois houve as outras em 73, exatamente. O seu pai também participou? Também, ativamente. Eu lembro-me de coisas engraçadas. Andar no carro, ele distribuía os panfletos, na altura, não é? Da CDE. E eu era miúdo e ia atrás e estava uma caixa com panfletos. E eu comecei a deitar pela janela fora. Ele, não faças isso, que já não estamos em período de campanha eleitoral, isto agora é reflexão, não se pode fazer isso e tal. Lembro-me desses. Era um romantismo grande também destas pessoas todas. Mas a memória que eu guardo destas pessoas eram... todas estas pessoas eram pessoas com grandes sentimentos. O Dr. Zé Vareda, que eu conheci muito bem, lidei muito com o Dr. Afonso Sousa, pai e filho, a Dona Micaela Ribeiro, que foi mulher do Dr. Afonso Sousa, o engenheiro Vieira Pereira, o Sr. Adelino Carvalho, que estive com ele o outro dia, que num encontro que se fez lá na Cerâmica, eu já não via há 40 anos, ou seja, eram tudo pessoas com convicções fortes e que efetivamente achavam que a política era uma atividade nobre. É um contraste grande em relação ao que é hoje. Eram pessoas que entravam, muitas pagavam com a prisão, por exemplo, as pessoas do Partido Comunista foram as mais castigadas,
Como já referi, o Fernando Canais esteve, acho que, 10 anos preso. O João Taborda, que trabalhava na cerâmica, as pessoas pagavam um preço muito alto, mas eram pessoas desinteressadas, com convicções. E que fizeram o Dr. Zé Vareda, toda a gente sabe, fez uma obra social extraordinária, não é? E, portanto, e com uma dignidade muito grande. E a política era uma atividade muito mais nobre, no meu modesto entendimento, do que é hoje, não é? Do que é hoje. Pronto. A partir daí, eu acho que tem havido uma degradação sucessiva da qualidade das pessoas que participam na atividade política, não é? Nomeadamente os dirigentes. Mas isso é uma opinião muito minha, pessoal, também dá algum desencanto, não é? Foi contactando com estas pessoas, também iam lá à sua casa falar com... Sim, iam muito à minha casa. Olha, o Dr. Vareda, depois o Dr. Vareda, tive muitos contactos com ele, porquê? Porque ele era advogado da Cerâmica do Lis. Eu, muito mais tarde, depois nos anos, também tirei Direito e fiz estágio, ainda exerci muito pouco tempo a atividade de advogado, fiz o estágio e falava muito com ele e estava em contato. O Dr. Rocha e Silva vivia na nossa rua, onde vivíamos, que era a Rua Henrique Sommer, chamada Rua da Escola Amarela. Eu vivia na casa mesmo ao lado da escola, não é? Que era a Escola das Meninas. Eu tinha o privilégio do meu quarto, ia ao recreio das meninas e as meninas brincar o dia todo. O Dr. Afonso Sousa era grande amigo do meu pai, passavam férias juntos, andavam sempre juntos. Convivimentos com o Dr. Vasta Gama Fernandes, outros oposicionistas que eu não falei aqui, agora estou-me a lembrar, por exemplo, o Simões Carvalho, e outros que eu não me lembro já, mas que o Simões Carvalho também era muito amigo do meu pai. E pronto, era assim. E no Porto, o seu pai ficou lá durante 2, 3 pouco tempo, uns 2, 3 anos. E pronto, esteve a exercer? Trabalhava, o meu pai foi trabalhar para a empresa do meu avô, que é uma empresa de importações de coisas de Angola, uma trading, não é? Esteve aí a trabalhar, exportações para Angola, aliás, e para as colónias, não é? Esteve aí a trabalhar e depois veio para a Leiria tomar conta da Cerâmica de Lis. Ele não sabia nada de cerâmica. Os tempos eram outros. Foi uma proposta de emprego que o trouxe até a Leiria? Não, foi o meu avô que comprou a fábrica. Eu até posso contar outro episódio. O meu avô ia com... O filho era economista e o meu avô disse ao meu pai: vou comprar um hotel e vais para lá tomar conta do hotel. E o meu pai contava isto com uma certa piada. Fiquei todo contente, um hotel é uma coisa boa e tal. Passados uns dias aparece: olha, já fiz o negócio, mas não comprei o hotel, comprei uma cerâmica. O meu pai: uma cerâmica? Mas eu não sei nada de cerâmica. Aprendes. Ele veio tomar conta do... Exatamente. E depois fez uma obra, na área interessante, não é? Na área da cerâmica. Era muito avançado, meu pai. Nos anos 60, os colegas criticavam-no muito porque ele tinha uma diretora de produção, uma mulher, uma engenheira. Nos anos 60, era a esposa do senhor que eu falei um bocado, de Fernando Canais, a engenheira Schultz-Lup, faleceu também já, que era a diretora de produção, e era de produção e de qualidade. E nos anos 60, diziam: este Mário Delgado é doido, uma mulher a dirigir uma fábrica. Mas ele já tinha essas convicções que as mulheres não eram piores que os homens, antes pelo contrário, não é? Era algo que também afetava, por exemplo, o relacionamento com a sua mãe, e percebia disto? A minha mãe ele tinha muito respeito. A minha mãe também era espanhola e, portanto, era muito, muito segura de si, não é? Ou seja, tinha as suas funções, mas o meu pai não punha o pé em ramo verde, como se costuma dizer, porque havia
tinha a consciência, que tinham as pessoas esclarecidas da igualdade de direitos, homem e mulher, não é? Porque, como eu dizia, nós vivíamos num país completamente odioso, quer dizer, a mulher para ir ao estrangeiro precisava da autorização do marido, não é? É uma coisa inacreditável, não é? E outras coisas que havia, não é? Havia profissões que não se podiam casar, as mulheres, acho que eram as enfermeiras. Portanto, o seu pai começou a fazer, geriu esta fábrica, esta empresa... A cerâmica de lixo, sim, a partir de 1960. Ele veio para, lá está, ele veio para Leiria em 1960. O meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, que nasceu em 59, ainda nasceu no Porto, e o meu pai foi em 1960, veio aqui para Leiria. Foi quando fez estas amizades, não é? Todas. E, portanto, quando estava a falar que existiam reuniões clandestinas na Foi a partir de 60. Foi a partir de 60. Foi as reuniões, eu diria mais, foram mais finais dos anos 60. Agora lembrei-me do nome do cineasta, o António Campos. Lembrei-me isto pelo que está na história do cinema português, especialmente é considerado na área do documentário. Cinemateca tem muita coisa. Aliás, e a RTP e consegue-se ir aos arquivos ver, tem um trabalho feito sobre o António Campos, em que lá se fala que o filme foi estreado na cerâmica de lixo, porque ele produzia ao cinema, fazia os filmes. A dona Miquela Ribeiro, grande oposicionista, também participava na produção, não é? Ou seja, penso que era o Simões Carvalho, que era ator, e ele depois não o deixavam fazer as projeções. Então tinha que, nesse caso, tinha que ir fazer a projeção, porque o filme era para mostrar aos amigos e a pessoas, não é? Tinha que fazer clandestinamente. E nessa altura, diga. E esse filme, que eu não me recordo agora o nome, foi na cerâmica. Primeira vez que foi exibido. Primeira vez que foi exibido. E, aliás, essa reportagem feita na Cinemateca pela RTP sobre a vida do António Campos. António Campos depois foi para a Gulbenkian. É um homem muito interessante e que, pronto. E o seu pai, o que é que lhe dizia acerca da vida em Leiria nesta altura, quando chegou pela primeira vez? Em Leiria é uma coisa engraçada. Ele comentava, Leiria era um meio muito pequeno, mas Leiria mesmo na altura, embora o país fosse o que fosse, as pessoas de Leiria eram pessoas que já tinham alguma... aliás, o outro dia vi na televisão, penso que na RTP Memória, uma grande entrevista ao Dr. Vasco da Gama Fernandes, não sei se conhece. Para o seu trabalho, recomendo que veja. Sobre o período dele em Leiria, está na RTP, está nos arquivos da RTP, ao Dr. Vasco da Gama Fernandes, que ele fala exatamente, Leiria sempre teve muita influência da imigração, nomeadamente de França e da Alemanha, mas mais de França. E, portanto, aqui muitas povoações, não é? Pessoas que imigravam. E, portanto, as pessoas... havia já algum esclarecimento. Por exemplo, o Porto, o meu pai dizia isso, e a minha mãe comentava isso, o Porto era muito mais retrógrado. Eu dou-lhe um exemplo. O meu pai foi viver para o Porto com a minha mãe e era mal visto uma senhora ir ao café sozinha, naquele tempo. Portanto, estamos a falar anos 57 ou 50. E o meu pai e a minha mãe em Madrid, vivia em Madrid, estava habituada a ir ou com as amigas ou sozinho ao café, não é? Beber café ou ler uma revista. E o meu pai disse-lhe, tu vais ao café na mesma. As pessoas falam mal, acham que tu não tens nada a ver com isso. Se apetece ir, vais. Não vais abdicar disso das tais convicções, não é? Portanto, a realidade da imigração era muito grande. Em Portugal, em Leiria, havia... não era uma sociedade tão retrógrada nesse aspecto, porque tinha já uma grande influência da imigração. E a imigração, pronto, embora...
trazia já, aliás, eu penso que, e quem conhece bem Leiria, as pessoas de Leiria sempre gostaram muito de viajar, não é? Por todo o mundo, não é? E portanto, agora era um meio muito pequeno, não é? Era um meio muito, não tem nada a ver com o que é hoje, não é? Era um meio muito pequeno, não é? Tinha referido também que o seu pai tinha contacto com determinadas pessoas que tinham estado presas no Forte de Peniche. O seu pai contava-lhe histórias sobre o Forte de Peniche? Não, o meu pai, os contactos que tinha é o seguinte, dentro do espírito que ele tinha de colaborar sempre com a oposição, deu emprego a várias pessoas porque o grande problema é que estas pessoas estavam anos presas, nomeadamente em Peniche, depois tinham muita dificuldade porque não lhes davam emprego, tinham esse problema. E o meu pai deu emprego a algumas pessoas e algumas trabalharam a vida toda depois na empresa. E tornaram-se, e eram bons amigos também, não é? Mais tarde tornaram-se que estes dois nomes que eu falei eram, portanto, a ideia que eu tenho, mas isto os investigadores é que dirão, há uma coisa que é verdade, as pessoas do Partido Comunista foram as que sofreram mais do ponto de vista da prisão, não é? Foram as que tiveram as penas mais severas e... Ele começa a ter alguma ligação partidária, política, alguma organização? Pronto, o meu pai esteve na fundação do Partido Socialista em Leiria. Aliás, a reunião, isso quem sabe, os investigadores, não é, mas... eu sei que ele suportou, portanto, ele arranjou com os socialistas, à altura de Leiria, arranjaram uma sede, ele suportou as despesas da sede durante um período alargado de tempo, e fundaram o Partido Socialista. E sei por relatos que me transmitiram, nomeadamente o Dr. Acácio Sousa, não é, que esteve ali há um bocadinho, que eu ouvi falar nisso. O meu pai estava em Espanha quando foi o 25 de Abril, estava na Galiza, e não conseguiu entrar em Portugal porque a fronteira estava fechada, só conseguiu entrar no dia seguinte. E convocou logo uma reunião dos oposicionistas, penso que 27 de Abril ou 28 de Abril, na Cerâmica, a seguir ao 25 de Abril. E apresentou os estatutos do PS, do Partido Socialista, sob a forma de... eu não vou, ou seja, isso está num pequeno livro que ele deve ter obtido, presumo eu. Isso perguntaram-me como é que ele obteve isso. Ele deve ter obtido isso através do Salgado Zenha ou do Soutomé Cardia, que estavam em Lisboa, não é? E foi fundado aí o Partido Socialista. Depois o meu pai esteve no Partido Socialista, nunca quis cargos nenhuns, dirigentes de nada. Eu lembro-me de ir a Coimbra, miúdo ainda, com 12 anos, com o meu pai, a um comício do PS, foi o primeiro que houve na zona, em Coimbra, no pavilhão com o senhor Pedro Batista, que era um oposicionista, que era o dono da farmácia Batista. A farmácia que penso que ainda hoje se chama assim, não é? E depois teve uma ligação ao Partido Socialista de um ano só, porque depois ficou desencantado com a política, porque houve um fenómeno muito triste, começaram a aparecer muitos oportunistas, e nomeadamente o que nós chamávamos na altura os vira-casacas. Eu tenho um episódio engraçado, que é no dia que fui viver para Lisboa, foi no dia 28 de setembro de 74, nós demorámos para chegar a Lisboa 10 horas, porque havia a chamada manifestação da maioria silenciosa, não é? E havia piquetes populares que revistavam os carros. Aqui à saída de Leiria, ali onde é o liceu, mais ou menos, logo à saída de Leiria, havia um piquete que mandou-nos parar. E queriam revistar o carro e a mala, que era para ver se iam armas. E o meu pai viu um indivíduo e disse assim: mas você é da ANP, o que é que anda aqui a fazer? Então andei a lutar contra isto e você agora anda a revistar. Ou seja, havia pessoas que já tinham mudado, que eram do regime anterior e que já estavam, houve muito oportunismo. E ele ficou muito desencantado com isso. E a partir daí
foi sempre uma pessoa interessada, faleceu em 1995, foi sempre uma pessoa interessada, que lia muito, que se interessava mas nunca mais teve participação, apanhou uma desilusão muito grande, nunca mais teve participação ativa em nada. Mas o seu pai terá iniciado a sua atividade mais político-partidária já durante a década de início de 70? Ele nunca fez parte de partido nenhum. Participou na CDE, Centro Democrático, nunca fez parte. Fez parte depois do 25 de Abril, quando o Partido Socialista já existia, não é? Salvo erro foi na Alemanha, não foi em 73, não é? Com o Tito Moraes e tal. Mas depois aqui, depois do 25 de Abril, estabeleceu-se em Portugal, não é? E em Leiria, com uma série de oposicionistas, que eram os chamados oposicionistas, que eram o Engenheiro Vieira de Almeida, o Dr. Zé Henriques Vareda, não. Por exemplo, também era moderado, não é isso? Houve uma série de pessoas que foram para o Partido Comunista, ou estavam no Partido Comunista, houve outras que foram para a CDE, não é? Mais tarde a MDP, não é? MDP-CDE, e, portanto, as pessoas distribuíram. E houve outras que eram as mais moderadas que ficaram no PS. Foi o caso do Eugênio Vieira Pereira, foi o caso do João Batista, foi o caso de uma série de pessoas. Pronto. E o seu pai tinha dito, também estava referindo há bocado, que o seu pai lhe falava do terceiro Congresso de Aveiro. Ele participou, e lembro-me de que ele falava muito sobre isso, que também houve um problema com a polícia política. Ele foi um dos representantes de Leiria. Foi ele, foi o Alberto Costa, que era um jovem na altura, e ele dizia sempre, este rapaz vai longe. Depois foi ministro mais tarde, porque este rapaz é muito inteligente. Eu lembro-me dele. Era o Dr. Vareda. O Congresso de Aveiro foi um marco muito importante na oposição ao regime, não é? E as reuniões de São Pedro Moel, não é? No Hotel Marisol. Eu lembro-me disso, do meu pai participar em reuniões, porque o meu avô tinha uma casa mesmo em frente ao Hotel Marisol em São Pedro. Tinha lá onde nós passávamos férias, e então o meu pai saía de casa, era só atravessar a estrada. Lembro-me de ir aí também. Vivia-se um clima. Foi uma grande alegria ao 25 de Abril. Mas acompanhou o seu pai nas várias reuniões aqui? Eu andava sempre com o meu pai e assistia a muita coisa. Claro, visto com os olhos de uma pessoa que tinha 11 anos ou 12 anos, não é? Mas tenho essas memórias muito vivas. Foram tempos muito marcantes. Foram tempos muito marcantes. E recordo-me, e pronto, entretanto, também o meu pai interessava-se muito, por exemplo, por alguns temas que ainda hoje temos uma vasta biblioteca, por exemplo, a Guerra Civil Espanhola, que é um tema também, do ponto de vista político, muito interessante. Ele foi para a Espanha pós-guerra e viu as cicatrizes, não é, dessa guerra horrenda, não é, em que morreram centenas de milhares de pessoas. É o que eu lhe posso dizer, mais ou menos, não é? E sobre a guerra colonial, falava? A guerra colonial, eu cheguei a ir a Angola, porque o meu avô tinha negócios, essa empresa do Porto tinha negócios, tinha um armazém em Angola e tal, e o meu pai ia lá todos os anos. E uma vez levou-me. E levou-me quando? Por acaso é interessante essa sua pergunta. Levou-me em 1974, em julho, logo a seguir ao 25 de Abril. E o meu pai era nitidamente favorável à autodeterminação das colónias, não é? Pronto, isso era a ponto assente. Apesar da família ter lá deixado património, ele tinha essa convicção, aliás, conviveu com o Agostinho Neto, não é? E eu lembro de ir com ele a Angola, e ele em Angola ter discussões, nomeadamente com outro membro da família, um irmão do meu avô, dizer-lhe que ele dizia, nós estamos aqui para ficar mais 500 anos, e o meu pai diz, isto, a descolonização vai-se fazer e vai ser breve. E foi, depois houve
todos conhecemos o que é que se passou na história, com os 3 movimentos, com os acordos de Alvor, não é? E que memórias é que tem nessa viagem a Angola? Tenho algumas memórias... Tenho memórias de... As memórias que eu tenho é das pessoas, nomeadamente os portugueses, as pessoas da metrópole, não é? Que tinham ido para Angola, não, estavam completamente afastadas da realidade do que se estava a passar. Ou seja, estavam numa tranquilidade completa, mais tarde não, depois mais tarde, mas logo naquele mês a seguir ao 25 de Abril, ou 2 meses depois, estava uma tranquilidade completa, está tudo calmo, não se vai passar nada. Ou seja, não tinham percebido, qualquer pessoa minimamente lúcida percebia, porque havia que aquele processo ia se desencadear, não é? Tinha referido que quando foi o 25 de Abril o seu pai estava na Galiza. Estava na Galiza. Porquê? Em trabalho. Estava com um senhor que trabalhava aqui também na cerâmica, era engenheiro, também já faleceu, o engenheiro Fernando Antunes, e depois não conseguia, a fronteira estava fechada. E então passou a fronteira a pé, depois conseguiu passar a fronteira a pé, em Valença. E foi a minha mãe com uns amigos, foram lá buscá-los. Mas o senhor estava em Leiria quando tinha... Eu estava aqui em Leiria. Eu assisti aqui em Leiria ao 1º de Maio, aqui na Praça Rodrigues Lobo, miúdo. E posso-lhe contar um episódio engraçado. Eu hoje estou a contar muita coisa, mas pronto, é para dizer tudo, depois aproveita o que quiser. Eu vim, no 1º de Maio, vim com o meu pai à Praça Rodrigues Lobo. Discursou, lembro perfeitamente, o Dr. Guarda Ribeiro, ali do Ateneu, da varanda do Ateneu. Discursou, penso que foi o Dr. Vareda, e às tantas havia um cartaz e havia 2 rapazes com cartaz. E o meu pai disse que um dos rapazes era o meu irmão, um cartaz, cada um com um pau, tinham feito um cartaz e estavam lá. E dizia assim, abaixo o Padre Pires. Quem era o Padre Pires? Não sei se o Padre Pires era o responsável do Hospital de Leiria. E as pessoas, e era muito déspota, e as pessoas tinham um ódio. Então o meu irmão arranjou um amigo e foi com um cartaz para a manifestação do 1º de Maio. E o meu pai ria-se com aquilo. Disse, este miúdo. O seu irmão tinha mais quantos anos do que... O meu irmão tem mais de 3 anos que eu. Okay. Nasceu no Porto? Nasceu no Porto, exatamente. E para além da manifestação do 1º de Maio, lembra-se de outro tipo de manifestação? Lembro-me, depois eu fui com o meu pai a todas as grandes manifestações. Depois houve aquele período, nomeadamente em 75, a manifestação da Alameda com o Mário Soares, não é? O problema da unicidade sindical, unicidade sindical, que houve aquela luta entre o PS e o Partido Comunista, não é? Aquelas manifestações grandes da Alameda, porque nós, entretanto, depois vivíamos em Lisboa, não é? Fomos para Lisboa em setembro de 74, 28 de setembro de 74. As manifestações da Alameda, as manifestações do Terreiro do Paço, do Pinheiro das Azevedos, estava lá, aquela é só fumaça, não é? Foram marcos históricos, não é? Interessantes. Recordo bem muito bem o 25 de novembro, não é? Aquelas intervenções todas. Eu, por acaso, estudava perto do Ralis, onde era o Ralis, em que houve fogo, não é? Com os comandos da Amadora. Foram tempos muito, muito conturbados, não é? Foi para que liceu? Eu fui para um Colégio Valsacina, que ainda hoje existe. Eu andei sempre na escola pública, mas quando fui para Lisboa, depois o meu pai era um bocadinho, porque ele tinha o seu caráter também austero, ao mesmo tempo. O meu pai era um bocadinho, dava-nos muito carinho e amor, mas também era duro com os filhos. E então disse, vocês têm que trabalhar, não quero cá... Então meteu-nos num colégio semi-internos, a mim e ao meu irmão. Entrávamos de manhã,
às 8 da manhã e saíamos às 7 da tarde. E entre abril e setembro, que esteve em Leiria, Sim. Que outro tipo de memórias é que tem imediatamente a seguir após 25 de abril? As memórias que eu tenho, ora, o 1º de Maio, depois houve aquele período de mobilização política, não é? Constituição dos partidos, apareceram muitos partidos. Lembra-se de greves que tenham existido aqui em Leiria nesta altura? Greves depois do 25 de Abril, não me recordo aqui em Leiria, não me recordo assim. Quer dizer, depois em 75 houve uma série de questões, não é? Nas empresas, não é? Porque houve um certo... Sim, isso houve uma greve geral nacional, isso houve greve, mas eu penso que foi mais tarde, não, foi em 74, eu penso que foi em 75 já, não é? Para o país, não é? Pronto, depois o aparelho de Estado foi tomado pelo Partido Comunista, como todos sabemos, não é? E pronto, veio o governo do Vasconcelos e depois todos conhecemos o que é que se passou, não é? E em Lisboa, portanto, estava no centro de toda a atividade? Em Lisboa, o meu pai participou ia a todas as coisas, era uma participação nessas manifestações e nessa luta, de certa forma. Lembro-me, por exemplo, de uma entrevista ao Jornal Novo, porque uma vez que queria ir para o estrangeiro e não lhe deram divisas para a Espanha, trabalhar, não é? Porque tinha clientes, o banco não lhe dava divisas, e ele deu uma entrevista ao jornal, lembro-me disto, mas no período em que houve até o 25 de novembro, não é? Que houve em que o Mário Soares teve aquele papel importante, não é? O seu pai continuou a atividade política nessa altura ainda? Até 25 de novembro, uma atividade política no aspecto de ir às manifestações e de ir, fundamentalmente. Quando ele saiu do PS, eu não conheço, ou depois desvinculou-se do PS, eu não sei. Eu penso que foi através de uma carta, eu por acaso não tenho essa carta. Mas foram tempos. Nós vivemos em Portugal, a Chatora é jovem ainda, mas estuda, não é? Nós vivemos em Portugal um processo também de tomada dos órgãos de comunicação social, os órgãos, o único, ironicamente, pelo aparelho do Estado, na altura, o único órgão de comunicação social, os únicos dois que não foram tomados. Houve a famosa tomada da Rádio Renascença, porque que era controlada, todos os órgãos de comunicação social eram controlados pelo Partido Comunista, exceto a República, do Raul Rego, o jornal A República, que deu e penso que o Expresso continua, não é? Portanto, nessa luta contra o totalitarismo, que era uma luta similar à que tinha existido antes do 25 de Abril, não é? Por exemplo, em Lisboa percebeu-se de movimentações de ocupação de casas, Apercebi-me mais por ouvir falar muito disso, não é? Não assisti a nenhuma situação dessas. Mas via-se isso, ocupação de empresas, portanto, é uma questão ideológica, não é? Que se defendia. Posso-lhe contar um episódio nessa época. Nós estávamos em Lisboa. O meu pai, telefonaram-lhe a dizer que o edifício dos escritórios da Cerâmica do Lixo estava cheio de cartazes do Partido Comunista. E eu vim com ele, por acaso assisti a isso. Isto foi em 75. Ele meteu-se no carro, veio a Leiria, mandou chamar Fernando Canais e o Taborda, que eram os seus, e disse: os senhores façam favor de tirar os cartazes, porque isto é uma empresa. Tem clientes, tem fornecedores.
eu não deixo que ponham aqui cartazes do Partido Comunista ou de qualquer outro partido. Isto é uma empresa que tem clientes, tem fornecedores. Isso. E eles tiraram os cartazes todos. Tinham tanto respeito por ele que tiraram os cartazes todos. E pediram desculpa. É engraçado. O seu pai, quando veio para Lisboa, que atividade é que... A Cerâmica Luís tinha um escritório em Lisboa, porque na altura os principais clientes estavam na zona de Lisboa, que era a Siderurgia Nacional, que eram as empresas, as setes estavam todas em Lisboa e, portanto, havia muita atividade em Lisboa. Nós tínhamos um escritório em Lisboa, que ainda mantemos, agora com pouca gente, não é? Mas trabalhava lá, tínhamos um escritório na Avenida Almirante Garra Coutinho, que ainda temos, não é? E era ali o nosso local de trabalho. E quando o seu pai vem para Lisboa, vai retomar também o contacto com o Salgado Desenho, com o seu maior? Eu recordo-me de... Sabe que o meu pai nunca quis estrelato. Essas eram pessoas que já estavam nas direções, depois dos partidos, e ele nunca quis, ele sempre se afastou desses ele sempre gostou de trabalhar um bocadinho na sombra. Mas eu recordo-lhe de ir muitas vezes almoçar ao tal restaurante do café-restaurante do Teatro Monumental, que era o Monte Carlo, agora lembro-me o nome, e onde se reuniam muitos oposicionistas, e depois do 25 de Abril, íamos lá muitas vezes ao domingo almoçar e encontrávamos muitas vezes lá o Salgado Desenha e outras personagens, e falavam sobre isso, não é? Falavam com alguma nostalgia, não é? Quando foram as primeiras eleições livres, foi em abril sim, de... para a Constituinte, sim. Abril de 75, ainda estavam... Não, já estava, as primeiras livres já estávamos em Lisboa, porque nós fomos logo a seguir, eu penso que as eleições para a Constituinte foram em 75, não é? Pois, foi outra grande luta, porque o Partido Comunista não queria que houvesse eleições, foi uma grande luta do Mário Soares, nesse aspecto, não é? Foi uma grande luta... conseguisse porque nós tínhamos um Conselho da Revolução, tínhamos um peso muito forte dos militares, não é? Pronto. Mas conseguiu-se... O seu pai foi votar nesse dia? Diga? O seu pai foi votar nesse dia? Votou. Foi com o seu pai ou ficou em casa? Olha, isso não me recordo. Eu ia sempre, porque ele andava sempre com ele. Ele era uma característica, mesmo aqui em Leiria. Aliás, as pessoas sabem todas. Ele andava sempre comigo. E eu gostava, não é? É natural. Bem, essas primeiras eleições ganhou o Partido Socialista, ainda me lembro, com 38%. Ganhou o Partido Socialista. E o Partido Comunista teve uma votação muito inferior, que eu acho que foi 11 ou 12%, muito inferior àquilo que se pensava. E pronto, e foi um dos alicerces, a Constituição foi o alicerce, a Constituinte, que tinha ilustres pessoas como deputados, e é aquilo que falávamos há um bocadinho, é confrangedor ver a qualidade das pessoas que estavam na Assembleia Constituinte, por exemplo, comparando com o cotidiano, com os dias de hoje, não? A qualidade dos deputados, eram pessoas brilhantes, todos os partidos, o Partido Comunista, o Partido Socialista, o PPD, que era na altura, o CDS, tinha pessoas de altíssima qualidade, e com ética, e a aprovação da Constituição foi um dos pilares mais importantes da democracia, não é? A partir daí... O seu pai falou consigo acerca da importância de... Sim, o meu pai tinha uma opinião, era contra o caráter muito ideológico da Constituição. A Constituição, nomeadamente a Constituição, referia que uma sociedade sem classes caminha para o socialismo, não é? Tudo isso, ele era contra essa vertente ideológica, muito ideológica da Constituição. Era mais favorável a uma Constituição mais europeia, não é? No sentido que tinham as repúblicas dos países desenvolvidos da Europa, a francesa,
Portanto, essa Constituição tinha uma carga ideológica forte, que é fruto do... Depois foi revista, não é? Salvo erro já não me recordo quanto é que foi... Depois foi revista, penso que 2 vezes, não é? E tiraram essa carga, já não consta do texto constitucional, não é? Do caminho para o socialismo e tudo. Controle operário, esse tipo de coisas, não é? E depois, durante o verão de 75, foi toda aquela divergência que existiu entre as fações de esquerda e os partidos e as fações de direita. Havia 3 blocos. Havia o Bloco Democrata, que era o Partido Socialista, o forte, e o PSD. O CDS era um partido pequeno, que era estigmatizado, teve muitas dificuldades de fazer o Congresso no Porto, toda a gente conhece isso, que foi cercado, e portanto era o Partido Socialista. O Partido Socialista era... E depois havia o Partido Comunista, que estava no poder, com Vasco Gonçalves, em 75, não é? E que queria implantar um regime totalitário, em Portugal, não é? Isso está bem exposto naquele famoso debate entre o Álvaro Cunhal e o Mário Soares do olho que não é olho que não, que é um documento histórico muito interessante. A partir do 25 de novembro esse problema ficou resolvido, não é? Esse problema ficou resolvido mas esse ano foi um ano, o verão quente de 75 foi um ano, era um ano complicado, as pessoas não podiam levantar o dinheiro do banco, só podiam levantar uma verba relativamente pequena de cada vez, não é? Foi um pós-revolução, estivemos à beira de uma guerra civil. Esta é que é a verdade. Felizmente não a tivemos. Depois houve atos violentos também da extrema-direita, nomeadamente aqui em Leiria, com atos de barbárie, incendiaram o escritório do Dr. Vareda, não? Um grande oposicionista, um grande democrata, um grande homem, incendiam-lhe o escritório. Deitaram fogo às sedes do Partido Comunista, não é? Essa parte, é a minha análise, não sou historiadora, mas essa parte radical de extrema-direita era comandada pela Igreja retrógrada. Havia uma parte da Igreja que era muito retrógrada, não é? E, portanto, que estava personificada muito através do Cónigo Melo. E foi um período, vai lá, de caça às bruxas, não é? Por exemplo, o que fizeram aqui ao escritório do Dr. Vareda foi um ato completamente infame. Completamente. Uma pessoa dedicada à causa pública, um lutador pela democracia, contra a ditadura, que nunca teve posições radicais em nada, não é? Um defensor como advogado das pessoas mais necessitadas, qualquer pessoa que precisasse, um cidadão exemplar. E pronto, os tais radicalismos. E foi nesta altura que o seu pai também começou a desacreditar também? Não, o meu pai, exatamente. O meu pai exatamente, foi a seguir, porque o meu pai, porque aí o Partido Socialista teve uma luta muito importante, aliás. Eu estou à vontade para dizer isso porque eu não sou socialista, mas reconheço isso perfeitamente, que o Partido Socialista teve um papel determinante na defesa da democracia, não é? E o Mário Soares, não é? Portanto, nessa fase foi logo a seguir. Ele tinha um desencanto grande porque ele encarava a política como uma paixão e um servir o bem comum. E, portanto, a pessoa, no pensamento dele,
dedicava-se à política por idealismo e para servir os outros, para servir a sociedade. Não era para se servir da política. E depois, pronto, passou-se aquilo que todos sabemos. Infelizmente, ainda se passa hoje um bocado, não é? Ou bastante. Pronto, é que as pessoas seguem a carreira política como com carreirismo, não é? Começam nas juventudes dos partidos e depois, em vez de haver critérios de mérito, não é? Há critérios de filiação partidária. Mas é realmente uma coisa que eu penso muitas vezes, que é ver a qualidade dos deputados que havia, das pessoas e que há hoje. É confrangedor, da esquerda à direita, todos os partidos. Temos pessoas de altíssima qualidade. Hoje... E o seu pai, a partir daí, nunca mais voltou a ter qualquer tipo de... Não, ele depois, olha, lembro-me que viveu muito apaixonadamente, lembro-me isso, a queda do Muro de Berlim. Lembro perfeitamente, viveu isso muito apaixonadamente, com uma grande satisfação também. Pronto. E foi assim. No próximo ano celebramos os 50 anos do 25 de Abril. É verdade, é verdade. Por essa razão também gostamos. É verdade. Eu sei, olha, e a Soutora fazem muito bem fazer este trabalho e manter. Eu tenho muita pena estas memórias. No outro dia disse ao Soutor Acácio Sousa isso. Que ele se dedica um bocado a isso e escreve e tal, faz muito bem, porque infelizmente estas pessoas já morreram todas, quase todas, ainda temos aí alguns poucos, não é? E portanto, e são memórias que são importantes, porque são memórias, nomeadamente para os jovens perceberem o valor da liberdade e o que é o valor de viver numa sociedade democrata, não é? Em que os cidadãos são todos iguais, em que não há discriminação, não é? E, portanto, é interessante que esse seu trabalho, não é? É interessante. Eu gostava que me dissesse qual é que é o significado para si e qual é que seria o significado também para o seu pai do 25 de Abril e porque é que acha que é importante celebrarmos esta data? Para o meu pai, consubstancia-se do episódio que eu lhe contei. O 25 de Abril foi uma alegria imensa. Foi uma euforia, uma alegria imensa. Aliás, eu acho que foi um êxtase, não é? Foi um êxtase. E, aliás, nós vivemos algum tempo assim ainda, não é? Antes dos problemas, o regime estava completamente caduco, não é? O regime caiu de podre, não é? Como se costuma dizer, não é? E foi uma alegria muito grande. O meu pai teve uma alegria muito grande. O meu pai que viveu a vida toda no salazarismo e na ditadura, não é? Depois houve algum desencanto com os acontecimentos de 70, a partir do 28 de setembro houve algum desencanto, não é? Mas foi uma grande satisfação. É triste é que vamos celebrar os 50 anos do 25 de Abril, não é? E podíamos ter progredido muito mais do que progredimos. Vivemos em democracia, isso é bom, vivemos numa sociedade livre, isso é bom, mas infelizmente temos algumas coisas que todos conhecemos muito negativas, não é? É necessário que os jovens, como a Soutora, assumam responsabilidades. Os jovens é que têm que assumir responsabilidades e que façam uma limpeza no país, não é?